O Palmeiras encaminhou a contratação do volante Marlon Freitas. Aos 30 anos, o jogador está de saída do Botafogo e a transferência tende a ser anunciada oficialmente em breve, marcando o fim de um dos ciclos mais emblemáticos da história recente do clube carioca e o início de um novo capítulo em sua carreira. A negociação não envolve apenas números ou movimentações de mercado. Ela carrega simbolismo, contexto e uma trajetória marcada por queda, reconstrução e conquistas. Marlon Freitas deixa o Botafogo como capitão, referência técnica e um dos jogadores mais longevos do atual elenco alvinegro. A passagem de Marlon Freitas pelo Botafogo começou no início de 2023. Desde os primeiros meses, o volante assumiu protagonismo no meio-campo, tornando-se peça fundamental na organização da equipe. Sua regularidade, intensidade e leitura tática rapidamente o colocaram como titular absoluto e liderança natural dentro do elenco. O ano de 2023, no entanto, ficou marcado por um dos episódios mais dolorosos da história recente do Botafogo. O clube fez uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro, liderando a competição por grande parte do torneio, mas sofreu uma queda brusca nas rodadas finais e acabou perdendo o título justamente para o Palmeiras. Foi nesse contexto que ocorreu o episódio que marcaria definitivamente a trajetória de Marlon Freitas naquele momento. No dia 1º de novembro de 2023, no estádio Newton Santos, durante o confronto entre Botafogo e Palmeiras pela 31ª rodada do Brasileirão, o volante fez uma piscadinha em direção ao banco adversário. O gesto repercutiu de forma intensa, tornando-se símbolo da confiança excessiva em meio à reta final do campeonato. A piscadinha passou a acompanhar o jogador como um estigma. Marlon Freitas se tornou alvo de críticas, provocações e questionamentos sobre postura e maturidade. Para muitos atletas, um episódio como esse poderia representar uma queda definitiva de prestígio. Mas para ele, foi o ponto de partida para uma reconstrução profunda. Após a frustração de 2023, Marlon Freitas iniciou uma das viradas mais marcantes do futebol brasileiro recente. Em 2024, assumiu de vez o papel de líder do elenco, passando a usar a braçadeira de capitão com autoridade. Dentro e fora de campo, tornou-se a principal referência do time. O Botafogo de 2024 apresentou um futebol mais sólido, equilibrado e competitivo. E Marlon Freitas foi um dos pilares desse processo. Atuando como volante central, responsável por proteger a defesa e organizar a saída de bola, ele liderou a equipe em duas conquistas históricas: a Copa Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro. As conquistas mudaram completamente a percepção sobre o jogador. Aquele que havia sido marcado por um gesto polêmico passou a ser reconhecido como símbolo de superação, maturidade e liderança. Marlon Freitas se consolidou como um atleta experiente, acostumado a jogos grandes e decisões sob pressão. Em 2025, o Botafogo viveu uma temporada mais instável. O time oscilou, perdeu regularidade e não conseguiu repetir o mesmo desempenho coletivo do ano anterior. Ainda assim, Marlon Freitas manteve um padrão elevado de atuação. Mesmo em um cenário de instabilidade, o volante foi um dos jogadores mais constantes do elenco. Disputou 58 partidas ao longo da temporada, figurando entre os atletas com mais minutos em campo. Marcou um gol e distribuiu 5 assistências, mostrando presença não apenas defensiva, mas também ofensiva. Mais do que números, Marlon Freitas seguiu sendo o equilíbrio do time. Sua regularidade contrastava com a oscilação coletiva, reforçando sua importância dentro do elenco e justificando a manutenção da braçadeira de capitão. Apesar disso, o futuro do jogador começou a entrar em pauta. Com contrato válido até dezembro de 2026, Marlon Freitas se aproximava do período em que poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Esse cenário acendeu o alerta na diretoria do Botafogo. As conversas para uma renovação não avançaram. O staff do jogador buscava uma valorização salarial, enquanto o clube mantinha uma política mais rígida para atletas da sua faixa etária.
O impasse abriu espaço para movimentações no mercado. No dia 26 de dezembro, uma sexta-feira, a situação chegou ao ponto decisivo. Exatamente 2 anos e 55 dias após o episódio da piscadinha, Marlon Freitas deixou oficialmente de ser jogador do Botafogo. A data marcou simbolicamente o encerramento de um ciclo iniciado em meio à frustração e encerrado com títulos históricos. Nesse mesmo dia, o volante participou de uma reunião por videoconferência com John Textor. Durante a conversa, Marlon Freitas pediu formalmente para ser liberado e fechar com o Palmeiras. O jogador apresentou seus argumentos de forma clara. Restava apenas 1 ano de contrato, e a proposta alviverde representava uma oportunidade esportiva e financeira importante. Além do Palmeiras, Marlon Freitas também havia recebido uma proposta do Inter Miami, clube que conta com estrelas como Lionel Messi, Sérgio Busquets e Luis Suárez. Apesar do apelo internacional e midiático, o volante optou por recusar a oferta. O desejo era seguir competitivo no futebol brasileiro, disputando títulos de alto nível. Após ouvir o pedido do jogador, John Textor deu o aval para a negociação com o Palmeiras. A diretoria do Botafogo entendeu que a venda naquele momento era a melhor alternativa, evitando o risco de perder o atleta sem retorno financeiro no futuro. Botafogo e Palmeiras passaram, então, a trocar a documentação necessária para concretizar a transferência. O valor acordado gira em torno de 6 milhões de dólares, aproximadamente 33 milhões e 200 mil reais. O negócio avançou de forma rápida após o alinhamento entre as partes. Marlon Freitas assinará contrato com o Palmeiras válido por 3 anos, até o fim de 2028. No clube paulista, o volante receberá um salário em torno de 1 milhão de reais por mês, valor compatível com sua experiência, liderança e histórico recente de conquistas. Para o Palmeiras, a contratação atende a uma necessidade clara. O clube buscava um volante experiente, capaz de assumir responsabilidades imediatas, com leitura de jogo, intensidade e personalidade para partidas decisivas. A chegada de Marlon Freitas amplia as opções do elenco e aumenta o nível de competitividade interna. Internamente, o jogador é visto como um reforço pronto para disputar posição desde o primeiro momento. Sua vivência em Libertadores, Brasileirão e finais pesa a favor. Além disso, o perfil de liderança agrada à comissão técnica e à diretoria. A negociação também carrega forte simbolismo. O jogador que esteve no centro de um dos capítulos mais marcantes da virada histórica do Palmeiras sobre o Botafogo, em 2023, agora passa a vestir a camisa do clube paulista. Uma reviravolta que mostra como o futebol é feito de ciclos, escolhas e recomeços. Com a transferência, Marlon Freitas encerra sua passagem pelo Botafogo com números expressivos: 186 jogos disputados, 5 gols marcados e 18 assistências. Mais do que estatísticas, ele deixa o clube como capitão de 2 das maiores conquistas de sua história. Sua trajetória no Botafogo será lembrada pelos contrastes. Da frustração profunda à redenção completa. Da crítica intensa à consagração como líder. Poucos jogadores viveram um arco tão intenso em tão pouco tempo. Agora, Marlon Freitas inicia um novo capítulo da carreira vestindo a camisa do Palmeiras. Um clube acostumado à pressão, exigência e disputa constante por títulos. Um ambiente que cobra personalidade, algo que o volante construiu ao longo de sua trajetória recente. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça em breve, confirmando uma das negociações mais comentadas desta janela. Para o Palmeiras, trata-se de um reforço estratégico. Para o Botafogo, o encerramento de um ciclo importante. Para Marlon Freitas, a chance de escrever uma nova história em alto nível. O futebol segue em movimento. Ciclos se encerram, outros começam. E Marlon Freitas, agora de verde, carrega consigo tudo o que viveu, aprendeu e conquistou vestindo a camisa alvinegra. E você? O que achou dessa contratação? Deixe sua opinião nos comentários.